Olá! Esse vídeo aqui eu vou contar o meu testemunho. Bom, na minha vida eu já vivi vários momentos onde eu tive experiências com Deus que eu poderia contar como testemunho. Mas um testemunho que o Senhor tem falado muito ao meu coração para falar aqui, para propagar. É o último que eu passei, acho que foi um dos mais intensos que eu passei. E hoje eu posso dizer que a minha vida é um milagre, onde alguns médicos também afirmaram que eu estava viva por milagre. E eu vou contar pra vocês. Em 2016, mais ou menos, eu tive um sonho. Eu nunca fui de cochilar à tarde, mas eu dei uma cochilada na parte da tarde. Eu tive um sonho que eu ficava doente e que era uma doença de morte terminal, muito grave. Mas que Deus falava comigo que aquela doença não iria me matar, que seria usada para a glória dele. E finalzinho de 2017 eu já estava passando mal. Início de 2018, em janeiro de 2018 eu passei muito mal, a ponto de desmaiar, com dor na cabeça, dor na vista, e não sabia o que era, e uma fraqueza no meu corpo que eu não sabia o que era. No primeiro semestre de 2018, eu fui ficando cada vez mais fraca, onde chegou bem já no meio ali, acho que julho, por aí, junho, julho, eu fui no pet shop, ou no mercado, não lembro. Eu lembro que eu me abaixei para pegar algo naquela prateleira lá de baixo, né, quase no chão. E eu não consegui levantar. Eu fiquei, meu Deus, o que eu faço? Eu tentava levantar, a minha perna não tinha força, meu braço não tinha força. Eu tentava olhar à minha volta para ver se tinha alguém para eu pedir ajuda, para me ajudar a levantar, e não tinha. Eu colocava minha mão no chão, eu tenho nojo, né, de botar a mão no chão no mercado, assim, enfim, eu botei minha mão no chão para tentar me empurrar o meu corpo para eu conseguir levantar, e eu não conseguia. E eu fiquei assim, passa alguém para me ajudar. E a minha mãe estava também comigo, mas o telefone estava sem sinal ali dentro. Eu não consegui ligar para ela e ela não estava perto de mim. E eu fiquei, meu Deus, aparece alguém. Ai, Senhor, manda alguém aqui. E eu acho que eu fiquei quase 10 minutos sem conseguir levantar e ninguém passava para me ajudar. E eu comecei a chorar e eu tive uma sensação de abandono, assim, de tipo, meu Deus, eu tô sozinha num lugar que não tem ninguém vem, eu não tenho forças para levantar, e eu me senti, assim, acho que passou tanta coisa na minha cabeça, mas que hoje eu não me lembro mais do que foi. Mas eu lembro que foi um momento, assim, de desespero mesmo. E ninguém chegava, até que teve uma hora que minha mãe apareceu. E minha mãe passou assim, mãe, chamei minha mãe veio. Mãe, eu chorando, ela, o que foi? Aí eu não tô conseguindo levantar. E aí ela veio por trás de mim, né, enfiou a mão aqui assim por mim, pra me levantar, e eu sou mais alta do que ela e pesada. Eu fiquei, meu Deus, dá força pra minha mãe conseguir me levantar, que acredito que foi bem difícil pra ela também. E ela me levantou, foi bem difícil também, e eu não podia também apoiar nas prateleiras, porque a prateleira poderia cair em cima de mim, os produtos vêm todos em cima de mim. E minha mãe me levantou, e ali eu falei, eu realmente preciso procurar um médico. Porque eu sempre fui uma pessoa que passa mal, estresse, é isso, tomar analgésico, isso. Eu fugia de médico, gente, eu tenho medo de médico. Não é que eu tenho medo de médico, eu tenho medo do diagnóstico, do que vai fazer, enfim. E eu nunca acho que é algo grave, né? Eu nunca acho, assim, que é alguma coisa que precise, sei lá, de alguma coisa assim, que seja tão importante. Prefiro ficar em casa e esperar melhorar sozinha. Então, foi até bem ruim eu ter esse pensamento, porque eu não sabia que eu tinha uma doença, não sabia que ela estava se agravando. Então eu aceitei ir ao médico, falei, eu tenho que ir ao médico, vou ao médico. Fui na clínica de uma amiga, o médico que me atendeu falou, isso está parecendo ser problema de tireoide. Eu vou te passar uns exames, você nem precisa voltar aqui, você já vai direto no endocrinologista. E na mesma clínica eu fui numa endocrinologista, a doutora Niele, que foi um anjo que Deus colocou na minha vida. E aí ela viu que meu coração estava muito acelerado e falou, você está em repouso, seu coração está a 130. E eu falei que eu não estava conseguindo dormir, porque eu parava para dormir, eu deitava assim, meu coração
batia tão forte que meu corpo pulsava junto com o meu coração. E eu não conseguia dormir. Eu ficava meio que sentada, recostada assim pra dormir, porque se eu deitasse eu não conseguia respirar. Minha garganta também estava bem fechada, eu estava engasgando à toa. Eu não conseguia falar muito, que eu ficava ofegante, parava de falar, ia ficando com falta de ar. Eu estava engasgando muito, parecia que eu estava sendo enforcada. Eu estava me alimentando mais de líquido, eu não estava conseguindo comer coisas muito sólidas. A médica viu meus exames e falou... De cara ela não falou assim, né? Mas ela falou, você tem hipertiroidismo, mas eu vou te passar um exame de imagem, você vai fazer. E eu fiz na mesma semana. E o médico falou que eu tinha doença de Graves, né? Na hora já do exame ele falou. Eu vi ele falando com a pessoa que colocava lá no laudo, doença de Graves. E voltei nela. Eu voltei sozinho, eu não achei que seria algo grave, sabe? E nisso ela já tinha passado remédio pro coração. Eu comecei a tomar um beta-bloqueador por conta do coração. E o Tapazol, ela me passou Tapazol também para o hipertiroidismo, que já é um remédio para quem tem o hipertiroidismo, né? Eu comecei a tomar o remédio, fiz o exame de imagem, levei para ela. E eu fui sozinha, porque achei que não seria nada demais. E ela falou, você tá sozinha? E ela viu que eu tava com a chave do carro. Aí ela falou, você tá sozinha? Tá dirigindo? Eu tô. Aí ela pensou, parou. Aí o que foi? Ela pegou o celular, ela falou, peraí. Aí ela ficou olhando algumas coisas no celular, olhava meu exame. E eu vi que ela começou a copiar o negócio e começou a escrever. Pegou o receituário, começou a escrever um texto, assim. E ficou um silêncio, aí eu, tá, né? Eu tímida, nem perguntei o que era, o que estava acontecendo. Esperei. Mas eu vi que ela tava tipo assim... Como que eu falo? Ela tá sozinha. Porque ela se preocupou por eu estar sozinha. E aí eu comecei a me preocupar. Porque eu vi assim, ela tá pensando como ela vai me falar. E aí ela falou que nunca viu alguém vivo com aquelas taxas. Que pessoas com taxas mais próximas do normal já poderiam chegar a óbito, né? Naquela situação. E ela falou o seguinte... Eu vou escrever isso aqui e você vai amanhã direto lá no IED. O IED é um Instituto de Endocrinologia e Diabetes aqui do Rio de Janeiro. Esqueci a sigla, vou colocar aqui para vocês. Há um lugar especialista, né, nessa área de tireoide, é pelo SUS e não é qualquer pessoa que chega lá e consegue ser atendida. Então ela escreveu isso. E ela me falou, você vai lá amanhã, não vai sozinha. Eu nunca vi uma pessoa viva com essas taxas de exame. Provavelmente você vai tomar o iodo radioativo, vai precisar ficar internada, porque você tá com bócio. Aí ela falou, né, da minha tireoide aumentada, onde o meu pescoço estava até bem mais pra frente. A minha tireoide estava aumentada e a tireoide estava comprimindo a minha laringe, então eu realmente estava sendo enforcada. Por isso eu não estava conseguindo respirar, eu ficava ofegante ao falar. Eu não estava conseguindo me alimentar com coisas muito sólidas, eu estava preferindo alimentos mais líquidos, porque eu estava engasgando à toa. Imagina, engasgar por falar, por causa da nossa laringe sendo comprimida, né, da minha laringe. Eu estava literalmente sendo enforcada pela minha tireoide. E tinha a doença de Graves. A doença de Graves é quando a tireoide ela é toda cheia de furinho, tipo um queijo suíço. E ela estava hipervascularizada, muitas veias, muitos vasos passando pelo meio da minha tireoide. Então a minha tireoide está aumentada, produzindo o T3, o T4, o TRAB, essas taxas, tudo muito, muito alto, muito alto. E o TSH zerado. Ela me encaminhou para lá, pro IED. Quando eu cheguei lá no IED, eu mostrei na entrada o papel que ela me deu para mostrar. Porque ela me falou que era para eu ir procurar administração. Cheguei lá na entrada, na recepção, entreguei aquele laudo e a pessoa da administração falou, mas como assim um médico particular mandou você vir aqui? Não é assim que vem aqui. Aí ela falou... Aí eu falei, a minha médica falou para eu mostrar isso e mostrar os exames. A menina da recepção olhou e falou,
peraí que eu vou lá na administração. Aí ficou um tempão e voltou. Aí ela, vai lá na administração. Só nisso, gente, eu já tava vendo a mão de Deus. Porque não é um lugar que as pessoas conseguem entrar assim. E aí eu fui. E aí o secretário, mas é a responsável, a diretora da parte de endocrinologia, não estava num congresso em São Paulo, parece. E o secretário olhou as coisas, falou com ela, acho que por telefone. E isso acho que era uma sexta-feira de manhã. E ele me pediu, falou que ela falou pra eu ir na segunda-feira de manhã. Então, segunda-feira de manhã eu já estava lá às 7 horas da manhã. Quando eu cheguei lá na segunda-feira que ela me atendeu, que ela viu meus exames, ela virou na mesma hora pra mim e falou, eu nunca vi uma pessoa viva com essas taxas. E eu ficava nervosa, né? Porque assim, meu Deus. E eu ouvi que eu estava viva por milagre. Eu me emociono das partes de ver como Deus cuidou de mim. Como Deus cuidou até para eu conseguir entrar ali no IED. Tão lindo, Deus. E aí ela falou assim pro secretário, desce com ela precisa ser atendida agora, para já começar. E aí eu desci, fui atendida por um médico, e o médico falou do iodo radioativo, falou que se eu tomasse o iodo radioativo imediatamente, a minha tireoide iria calcificar do tamanho que ela estava. Ou seja, eu ia ficar para sempre daquele jeito, com falta de ar, com dificuldade para engolir. E eu já não conseguia mais cantar, e eu trabalho como cantando, né? Eu trabalho com música, tanto o meu trabalho fora do meu ministério, meu ministério é com música, e eu realmente já não estava aguentando cantar. E eu vi que eu nunca mais poderia cantar, e ele falou, vamos fazer o tratamento clínico. Vamos ver como é que seu organismo vai responder. Você vai tomar, vai ser bastante remédios por dia. E o tratamento clínico pode ser que leve aí uns 3 anos, de 2 a 3 anos, pra gente começar a ter resultado. Eu falei, tá bom, prefiro. Aí ele falou, porque se você tomar o iodo radioativo, você vai ficar com a tireoide morta, mas assim, desse tamanho aí, dentro de você. Eu, tá bom. Eu comecei tomando em um dia, acho que eram 8 ou 9 comprimidos de Tapazol. Aí tinha o remédio do coração, um beta-bloqueador. Tinha mais algum remédio que agora eu não tô me lembrando. E vitamina D. E eu tomei. Uns 3, 4 dias depois, tomando isso tudo de Tapazol, eu comecei a me coçar. Coça. Eu tenho alergia a vários medicamentos. Eu sou alérgica a quase todos os antibióticos e alguns outros medicamentos, né? E o que me deu? Alergia ao Tapazol. Corri pro IED. Dia seguinte, eu toda me coçando. Primeiro eu fiquei achando que era do lençol, que eu tava dormindo, tava pinicando, tava alguma coisa. Depois eu vi, não, tá me dando urticária. Eu vou lá no médico, que eu acho que é do remédio. Voltei lá e ele falou, você tá com alergia ao remédio. Eu vou te passar um outro remédio. Você não pode ter alergia a esse, porque só existem esses 2 medicamentos pro seu caso. E ele tem mais reações do que o Tapazol, tanto que ele é um medicamento que não é tão indicado, que é o Proptil-Racil. A gente chama ele de Propil para ficar mais fácil. E eu fiquei tomando Propil. E cabelo cai, e unha vira papel. Eu era bem magra, porque estava tudo muito acelerado no meu metabolismo. Conforme eu fui tomando, eu fui engordando, foi acontecendo coisas estranhas. Lembra que no início eu falei que eu tava tendo umas dores de cabeça, umas dores na vista? Pois é, o hipertiroidismo é a doença que esbugalha o olho, né? Algumas pessoas, o olho até chega a sair, chega a saltar. É aquelas pessoas que têm um olho bem grande, bem saltado. Eu estava ficando com o olho assim. Tanto que o meu olho lacrimejava e ficava vermelho de uma forma que quem olhava pra mim perguntava se eu tava chorando. Parecia que eu tava chorando o tempo todo. E nem maquiagem disfarçava, meu olho tava assim, bem complicado. E quando eu comecei o tratamento, parece que assim, estourou, sabe, no olho. Tudo do olho piorou. E eu voltei lá. Eu lembro que isso foi... O tratamento começou em agosto, a alergia em agosto de 2018. Quando foi novembro de 2018, eu já não estava mais aguentando dos meus olhos, estava muito pra frente. Um lado ainda estava mais. Eu falei, eu tenho vergonha de sair de casa, eu tenho vergonha disso. E eu fazendo
trabalho tocando em casamentos, eu tava indo para casamento metendo maquiagem preta aqui para disfarçar. E mesmo assim, ficava parecendo que eu tava chorando, sabe? Não fica nem profissional, né? Fica meio antiético você tá ali trabalhando e tá chorando. Então, eu voltei no médico e ele me falou que não tem o que fazer. É uma gordura. É algo que o hipertireoidismo faz gerar aqui atrás do globo e vem aqui pra pálpebra. Então, a gente fica com isso aqui bem inchado e é isso que empurra o olho pra fora. E que não tem tratamento, não tem o que fazer. E aí eu falei, nem se eu for no oftalmologista, o oftalmologista não vai saber. E ele falou, vai, tenta. Voltei pra casa. Não lembro se foi no mesmo dia ou se foi no dia seguinte, eu fui numa clínica oftalmológica e falei com o médico. O médico também me falou que não tinha o que fazer. Eu fiquei assim, desesperada. Mas sabe quando você vai orar e você não acha as palavras para orar, para falar com Deus? Eu cheguei em casa e eu só chorava e chorava e chorava e chorava e chorava. E eu já tô chorando agora, porque é o que eu vou contar para vocês. Outro grande milagre que Deus fez. Eu só chorava. E eu ia orar, Senhor, eu não sei nem o que falar, não sei como falar. E eu falei assim, eu não sei, Senhor, como orar, eu não sei. Então, escuta a minha oração através das minhas lágrimas. Não deixa afetar minha visão, não deixa isso atrapalhar a minha vida. E aí eu só chorava e chorava, ajoelhada, de rosto no chão. Eu comecei a cantar e saiu, assim. E aí eu gravei. Por que eu gravei? Porque eu tava numa situação que eu não conseguia orar. Eu falei, eu vou gravar, porque quando eu não conseguir orar, eu vou escutar essa gravação. E aí eu fiz isso, gravei. E eu fiquei assim, por dias, só chorando na cama, chorando e ouvindo aquilo ali, ouvindo. E eu cantando, eu cantava assim, ó. Pai, tu permite vir as lutas, mas prepara o caminho. Me dá forças que eu não tinha antes mesmo de eu precisar. Eu tô gravando essa música no estúdio e vocês vão ver. Se eu já tiver gravado, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo aqui, eu vou já deixar aqui na descrição. Não vou cantar tudo aqui, porque depois o copyright, mesmo o canal sendo meu, ele pega e pode bloquear aqui o vídeo. Mas eu vou deixar aqui e vou deixar um vídeo explicando só sobre essa música. E aí eu fiquei ouvindo essa música toda vez, todo dia, como minha oração. E o que aconteceu? Meu olho simplesmente melhorou. Ele melhorou. Ele voltou e ficou do jeito que ele tá agora, sabe? Não voltou 100%, ele ainda é um pouquinho projetado. E eu fiquei com essa pálpebra bem gordinha, bem gordinha. Vocês vão me ver em vídeos ainda sem maquiagem, que ela fica bem assim, tipo, acabei de acordar, eu chorei a noite toda. Não gente, não chorei a noite toda. É ainda um pouquinho do que ficou. Mas graças a Deus o meu olho tá ótimo, tá normal. Não tá 100%, mas eu já tinha mesmo probleminha de grau, enfim. Mas graças a Deus foi através desse louvor que saiu de dentro de mim, do meu coração, que eu fiquei ouvindo todos os dias aquela oração que eu faço nesse louvor, que Deus curou os meus olhos. O que os médicos disseram que não tinha o que fazer, o meu louvor, a minha adoração, alcançou o coração de Deus. E eu vivi o favor de Deus na minha vida. Então, vamos lá. Primeiro, eu entrei no IED, muitas pessoas não conseguem entrar no IED. Eu consegui entrar, assim, de cara, já ser atendida. E fiquei em tratamento, indo todo mês lá. E, logo em seguida, isso do olho. Então, Deus foi preparando mesmo o caminho. Deus preparou todo o caminho. Tem tantos detalhes. Eu tô tentando contar todos os detalhes aqui pra vocês, mas algumas coisas até nem me vêm na memória. Mas eu vi a cada dia, sabe o que é você tá vivendo algo que você acha que não vai suportar, mas você vê a mão de Deus a cada dia? Eu vi.
a mão de Deus a cada dia. E então eu fiquei todo mês indo pro IED, todo mês fazendo todos os exames de sangue, todo mês vendo. No início demorou muito a baixar mesmo, acho que demorou quase 1 ano eu tomando tudo isso, fazendo isso todo mês. Foi quase 1 ano sem mexer, sem as taxas se movimentarem um tiquinho, sabe? Aí começou. Os hormônios estavam muito altos, começaram a baixar. O TSH que estava zerado. E aí começou a regular todos os outros, menos o TSH zerado. E aí, e eu orando e buscando a Deus. E eu fiquei muito debilitada. Desde essa época eu parei de sair com a orquestra para casamentos. Eu mandava equipe, mandava a pessoa me substituindo, ficava acompanhando à distância. E eu não estava mais indo para a igreja, eu estava assistindo o culto online, porque logo em seguida, não foi rápido que começou a pandemia, né? Não foi. Eu ainda estava indo à igreja, mas com muita dificuldade. No meio do culto eu quase desmaiava, eu já não estava conseguindo tocar, eu já não estava cantando. Aí eu já não estava conseguindo tocar o teclado. E aí eu fui parando, até que eu fiquei só na minha cama, dentro de casa. E aí foram uns 2 anos, veio pandemia, né? Eu nem senti o lockdown da pandemia, porque pra mim ela veio, eu já estava em casa, né? Então eu continuei ali em casa. Então eu fiquei em casa de cama por quase 3 anos. Foram quase 3 anos assim, parada. Com os 3 anos, a tireoide já começou a regular, o TSH começou a subir. Foi quando o TSH começou a subir, que foi com 3 anos de tratamento, que eu comecei a levantar. Mas aí eu perdi massa muscular, né? Eu perdi massa muscular nas pernas, nos braços. E aí também descobri lipedema nas pernas. Então, assim, além de ter o cansaço, os sintomas do lipedema nas pernas, ainda tinha a questão de eu ter perdido massa muscular. E aí vai para Pilates. E eu não aguentava fazer o Pilates. O Pilates, todas as máquinas, tudo assim, sem peso nenhum, sem carga nenhuma. Eu não aguentava. Eu tinha que parar do nada, porque eu desmaiava, ou quase desmaiava. E aí era chorando, sabe? Me sentindo horrível. E aí, né, como eu comecei a sair de casa, minha mãe pegou Covid e quando ela descobriu que estava com Covid, mesmo ela saindo de casa e passar alguns dias até se recuperar para não passar para mim, mas não adiantou. Quando ela saiu, eu já estava com os sintomas e peguei o Covid também. E eu sou alérgica, lembra que eu falei que eu sou alérgica a antibióticos? Eu nem fui ao médico. Eu peguei a receita dela e comprei os mesmos remédios, exceto o antibiótico. E coloquei nas mãos de Deus. E foi. Fiquei 1 semana de cama. Ele fez as taxas da tireoide desregular de novo. Meu TSH, que já estava regulado, zerou. Zerou mesmo. Ele zerou. Os hormônios, o T3 e o T4 TRAB subiram. Aí eu tive que voltar a tomar remédio. Aí esqueci de dizer que conforme foi regulando, foi diminuindo a quantidade de remédios que eu tomava por dia. E quando regula o hipertireoidismo, a gente para de tomar o remédio. Porque se não parar de hiper, vira hipo, né? Aí precisa repor os hormônios ao invés de tomar o remédio que baixa. Então eu estava sem tomar o remédio. Eu tinha recebido alta, estava tomando só o remédio do coração, que ainda estava um pouco acelerado, mas eu já estava procurando cardiologista para eu começar a desmamar ele, já que a tireoide regulou, porque o que acelerava no meu coração era o aceleramento do metabolismo por causa do hipertireoidismo. Eu estava só tomando o remédio do coração, o beta-bloqueador. Então, depois do Covid, desregulou tudo. Aí volta, meu cabelo já estava... Eu usava cabelo mechas louras e tal. Eu tive que parar, né? Porque caiu muito. Meu cabelo ficou... Eu tenho muito cabelo. E meu cabelo ficou muito ralo mesmo. Eu tive que cortar bem curtinho. Ficou bem ralo.
E aí meu cabelo já tava crescendo, minha unha já tava quase voltando ao normal. Minha unha é papel até hoje por causa do piano, né? Por tocar piano. A unha não conta muito não senti tanta diferença não, mas ficou mais fraca do que ela já é. Mas o cabelo foi demais, assim. Eu senti que a minha aparência também mudou um pouco, né? Eu achei que eu envelheci bastante. Você acha que eu envelheci 10 anos em 3, 4 anos ali. E aí, por causa do Covid, meio que dei passos para trás. E aí foi mais um ano de tratamento, tomando remédio, até regular tudo de novo. Tive que parar o Pilates, não aguentava. E por causa do coração não podia fazer nem caminhada. Vai, se esforça. Gente, não é questão de esforço. No total eu fiquei assim 5 anos. E no início desse ano de 2024, eu falei assim, Deus, eu não quero mais ficar na minha caverna. Eu já estou há 5 anos aqui no meu quarto. Eu quero sair. Eu quero florescer. Eu quero desabrochar de novo. Eu quero ter forças para voltar a ir para a igreja. Quero ter forças para te louvar, para tocar. E aí, eu de cara não voltei para minha igreja, que tem rampa, e porque eu ia ver lá que tava sem instrumento, eu ia querer já tocar. Eu queria só ir, começar só a ir, sabe? Pra ver como eu ia me sentir, porque eu não tava mais acostumada a sair de casa e a fraqueza e passa mal à toa. Eu era de um jeito, gente, que eu passava mal no computador, porque aí eu fiquei trabalhando só por computador, né? Pegando coisa de designer, dando aula e tal. Então, eu fiquei fazendo só coisas pelo computador. E a minha fraqueza era tanta que eu, aqui, sentada de frente pro computador, do nada vinha uma sensação de desmaio, que eu tinha que largar tudo e deitar. E quando me dava isso, que eu deitava, eu dormia, apagava. Assim, apagava mesmo, sabe? Parecia que a bateria do corpo tinha acabado, zerado. Tipo um celular quando acaba e desliga. E aí eu deitava, eu dormia. Eu dormia, era no mínimo 2 horas, apagadona, que nada me acordava. Aí eu acordava, tipo, foi o celular que a bateria carregou. E acordava 2 horas depois, só com 15% de bateria. Mas era assim, gente. Às vezes eu não conseguia voltar a trabalhar no mesmo dia, às vezes só no dia seguinte. Tudo que eu fazia de esforço, assim, que era o mínimo possível, eu fazia num dia, eu deixava o dia seguinte de folga só pra eu dormir. Porque eu realmente não aguentava fazer algo no dia seguinte. E era assim, tudo eu fazia por dias intercalados. Nesses anos que eu fiquei em tratamento, eu precisava da minha mãe para ela lavar minha cabeça, porque eu não aguentava lavar a cabeça. Eu tomava banho sentada numa cadeira, eu não tinha forças para lavar minha cabeça. E o dia que eu consegui lavar a minha cabeça sozinha foi sentada na cadeira, mas eu tive forças no braço para lavar a cabeça e tal. Olha, eu digo até hoje, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Sabe assim, você ter autonomia para sua própria higiene é algo que muita gente tem, né? Não vou dizer todo mundo, que tem muitas pessoas que têm esse problema, mas assim, quem nunca passou por isso não sabe como é precioso você conseguir fazer tudo para você mesmo, tudo por você, sem depender de alguém. Então, eu digo mesmo, o dia que eu consegui lavar a minha cabeça, eu quase desmaiei, que eu fiquei fraca, mas eu consegui lavar a minha cabeça, foi um dos dias mais felizes da minha vida. E eu agradeço a Deus. E foi louvando a Deus que eu lavei a minha cabeça. E nesse meio tempo, assim, foi sempre orando e falando com Deus, e Deus falando, você tá passando por isso, porque você vai usar como testemunho para alcançar vidas. Você está passando por isso para que, através da sua vida, eu mostre a minha glória. E Deus ficou falando comigo, fala no YouTube, fala nas redes sociais, isso é coisa da minha cabeça. E como que é coisa da minha cabeça, gente? Eu não gosto de aparecer, gente. Sou uma pessoa que nas minhas redes sociais eu não posto nunca. Nas redes sociais lá não tinha quase nada. E Deus falando, e eu, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. E eu fiquei quase 2 anos assim, falando, vou fazer. E fiz? Não fiz.
Esse ano eu falei, esse ano vai ser diferente. Mas Senhor, me fortalece, porque com a fraqueza que eu tô, eu não aguento. Não aguento. E aí eu pedi forças para Deus. E desde fevereiro de 2024, eu comecei a orar na madrugada. Comecei a orar de 3 às 4 e no final da oração fazendo ceia. Eu tô ceando desde 7 de fevereiro de 2024 até hoje que eu tô gravando, dia 8 de agosto de 2024. Eu não fiquei nem um dia sem orar de 3 às 4 e de tomar ceia no final da oração. E como Deus transformou a minha vida. Como Deus transformou a minha vida. Como eu fiquei cada vez mais buscando a Deus, cada vez tendo mais experiências e cada vez querendo mais e mais. E estudando tudo. E tudo que eu estudo, aparece mais coisas ainda que eu quero estudar. Eu falei, gente, eu não tenho tempo para estudar tudo que eu quero. Eu quero aprender o hebraico, eu quero aprender o grego, eu quero ler a Bíblia na linguagem da primeira Bíblia, né, que é no hebraico. Eu quero conseguir ler, entender, eu quero olhar o contexto, porque na tradução é por contexto, porque a tradução da palavra não é... Eu comecei a ficar com essa sede, aí comecei a estudar os dons do Espírito Santo, e falei, Senhor, eu sou batizada pelo Espírito Santo, mas eu quero que ative os dons em mim. E eu comecei a ter visões, e eu falei em línguas, e eu vi sinais e maravilhas quando a gente vê pó de ouro nas mãos. E foram muitas experiências. E mês passado, agora em julho, teve uma feira missionária aqui na minha igreja, na rua. E eu falei assim, eu vou louvar. Como eu já fiz em outros anos, há bastante tempo, eu montava ali na rua mesmo um som e eu louvava, ficava louvando enquanto acontecia. E eu montei no alto da rampa da minha igreja. E eu chamei alguns músicos que eu falei, meu Deus, eu ainda tenho umas fraquezas, mesmo eu estando bem melhor, já tô saindo, já tô fazendo muitas coisas, quando eu me esforço demais, eu ainda sinto um pouco de fraqueza, eu sinto um pouco mal. Mas nada como era antes. É algo que eu sento, pego minha aguinha, fico ali, descanso, daqui a pouco eu volto. Mas eu falei assim, Senhor, eu não sei se eu vou aguentar ficar horas tocando e cantando. E eu fiquei uma semana na madrugada orando. Falei, Senhor, me dá forças, porque eu quero. Eu quero estar ali te louvando. Eu quero que através da minha voz o Espírito Santo alcance corações ali naquele lugar. Eu quero. E eu fui chamando músicos, porque eu falei assim, se eu não aguentar um músico me ajuda, não sei o quê. E ninguém assim demonstrava vontade de vir. E aí eu orei assim, alguns falaram, se der eu vou. Aí eu comecei a orar e falei assim, Senhor, eu quero um mover do Espírito ali através da minha vida. E eu quero um milagre ali na minha vida. Se for da tua vontade, se for para alguém vir com o mesmo pensamento, o mesmo desejo, o mesmo amor que venha. Mas se for alguém que só vai ali por tocar ou que não está com a mesma intenção, que não vá, que eu fique sozinha. Mas unge, Senhor, a minha voz e as minhas mãos para tocar, a minha voz para cantar. E me dá força física para estar ali. E eu orando, Deus falou no meu coração assim, as suas mãos e a sua voz são como pérolas para mim. E serão como pérolas. Isso foi na véspera, então ele falou, serão como pérolas hoje. Véspera não, já na madrugada, né, do dia que aconteceu. E serão como pérolas hoje, para a minha glória. Eu chorei assim, sorrindo, né, de alegria, de ver. E eu cantei por horas, e eu cantei de uma forma que eu ainda não tinha conseguido cantar desde que voltei a cantar. Porque eu fiquei 5 anos sem cantar. Quando eu voltei a cantar, a minha voz não era a mesma. Tinha momentos até que ela falhava, tinha momentos que eu dava uma leve desafinada, coisa que eu não fazia nunca, né? E notas que eu alcançava antes eu não estava alcançando. Não estava tendo fôlego no meio de frase, eu parava.
E eu cantei por horas, sozinha. E eu cantei, eu não senti fraqueza, não me senti mal. E assim, foi tão incrível, pra mim foi tão incrível. E depois eu ouvi as pessoas, eu vi pessoas assim no prédio me assistindo, as pessoas na rua olhando, tinha gente que passava filmando. E teve gente que perguntou se era eu cantando mesmo ou se era CD. E as pessoas, não, é ela mesma que tá cantando. Aí eu fiquei assim, Senhor, minha voz, o Senhor recuperou a minha voz. E eu tô em estúdio gravando algumas músicas do meu primo. E eu fico sentindo assim que a minha voz não é a mesma. Tanto que no estúdio eu cheguei a chorar lá com o produtor. Falei, minha voz não tá saindo, não tô conseguindo cantar como eu cantava. Tô fazendo 1 milhão de exercícios, tô tentando recuperar, mas não tá legal. Mas eu vi ali, naquela programação, onde Deus falou que a minha voz e as minhas mãos eram como pérolas para Ele. Eu vi como Deus ali me fortaleceu. E é isso. Daqui para frente, o testemunho continua e a transformação continua. A minha recuperação da voz vocês também vão perceber. E essa caminhada agora, eu aprendi tanta coisa, eu vivi tantas coisas, tanto do amor de Deus, tantas experiências com Deus, e eu quero falar tudo para vocês. Então eu te convido a ficar aqui no meu canal, a me acompanhar, porque eu vou lançar as minhas músicas. Eu vou lançar também umas músicas que é do meu primo, que a gente está gravando. Ao longo dessa caminhada eu fui compondo algumas músicas que eu vou também gravar e sempre contar aqui o testemunho de cada música. Estejam a cada dia com mais sede e com mais empolgação e com mais vontade de buscar e de adorar ao Senhor, assim como eu tô. Eu quero que a empolgação que eu fico, eu consigo passar para vocês através das lives que eu vou fazer, dos vídeos que eu vou fazer, porque vai ter algumas coisas que eu vou fazer que eu vou estar aqui empolgada, vocês vão ver como eu fico empolgada. Fico muito feliz que você me acompanhou até aqui. E eu fiz um e-book sobre como ter uma vida de oração, que eu vou deixar o link aqui embaixo. E também tem um curso que eu falo dentro do e-book, de como ter uma caminhada com Deus, onde a gente caminha juntos, que você pode acessar aqui embaixo. Mas esteja aqui no canal, onde a gente vai falar muito do amor de Deus. Eu vou falar muito sobre tudo que eu aprendi, ando aprendendo e ainda vou aprender com Deus, nessa caminhada com Deus. E como eu disse lá no início, né? A Natália de hoje é uma nova Natália. Eu não sou a mesma Natália antes de passar por esse problema de saúde. Quando eu lembro dos meus pensamentos, de como eu agia, de como eu pensava, de como eu falava, de como eu fazia as coisas, antes de ter esse problema de saúde, eu penso assim, nossa, eu pensava assim. A minha mente, o meu coração mudaram muito. A minha vida espiritual mudou, todas as áreas da minha vida mudaram. E eu agradeço muito ao Senhor, porque Ele me transformou e eu sou um milagre nas mãos dEle. E como eu sou um milagre, eu quero ser, eu estou disponível nas mãos dEle, como um instrumento que eu quero ser nas mãos do Pai, para estar através de mim, da minha voz, do que eu falar, do que eu cantar, que a bênção não fique só para mim, mas que eu consiga também abençoar vocês através do que Deus fez na minha vida. E nesse momento eu quero orar por você. Eu quero te dizer que se você está passando por uma situação, ou se você ainda não aceitou verdadeiramente Jesus no seu coração por alguma dúvida, por algum medo, ou achando que lá pra frente você vai fazer, ou porque você está numa situação de um pecado que não consegue largar, eu quero dizer para você que não importa a situação que você esteja, não importa, Deus muda quadros. Viu como Ele mudou a minha vida, transformou a minha vida e ainda está transformando? Então, fale com Deus agora, sim. Fale com Jesus assim, Senhor Jesus, eu te aceito como único Senhor e Salvador da minha vida. E a partir de hoje, eu entrego a minha vida a Ti. A minha vida pertence a Ti. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E eu vou orar por você, tá? Senhor Deus, eterno Pai,
Abençoa esta pessoa, Senhor, que está aqui me assistindo, que assistiu até aqui, Senhor, que viu, Senhor, a tua obra na minha vida. Eu te agradeço pela vida dessa pessoa, Pai, e te peço, Senhor, que faça uma grande obra na vida dessa pessoa, Senhor, que não precisa passar por um problema de saúde de quase morte como eu, mas que essa pessoa, Senhor, não importa o que ela esteja passando, Senhor, que ela esteja vivendo, que o Senhor possa mostrar a tua glória na vida dessa pessoa, Senhor. Que essa pessoa possa te sentir em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se mostre de alguma forma para essa pessoa, faz essa pessoa se sentir cuidada, amada por ti, Pai. Faz essa pessoa ter uma experiência contigo a ponto dela querer a cada dia mais e mais e mais estar em tua presença. Que ela vire para o Senhor e fale nas suas orações: Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero mais de Ti, eu quero mais de Ti, eu quero mais de Ti todos os dias. Que ela sinta esse amor que eu sinto. Em nome de Jesus, abençoa essa pessoa, Pai. Abençoa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus esteja te abençoando e Ele te ama. Eu amo você também. Fica aqui. Vamos falar muito sobre Deus. Tchau, tchau.